Ensinamentos para você ser mais calmo e mais sábio neste mês. Hoje eu vou direto ao ponto. Eu quero compartilhar com você 4 ensinamentos poderosos que a gente encontra no livro de Provérbios. Ensinamentos que vão te ensinar a viver com mais calma, mais sabedoria, mais foco e mais propósito. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim o YouTube vai te mostrar mais vídeos como esse, que alimentam a sua fé e te motivam todos os dias. Deixou o seu joinha? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Primeiro ensinamento. É melhor ter paz do que ter razão. Você não precisa vencer todas as discussões que participa. Não precisa ter o último argumento, nem dar a última palavra. Nem tudo vale o desgaste. E na maioria das vezes é melhor ter paz do que ter razão. Em Provérbios 16, verso 32, está escrito assim: é melhor ser paciente do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. E olha só o que isso significa. Nos tempos bíblicos, conquistar uma cidade era algo assim grandioso. Era preciso estratégia, coragem, força e resistência. Era uma tarefa difícil e havia mérito nisso. Mas o autor de Provérbios coloca algo acima disso. Ele diz que é melhor saber se controlar. É como se ele estivesse dizendo que conquistar a si mesmo é ainda mais desafiador do que conquistar qualquer cidade. Porque a batalha interna é silenciosa, ela é constante e ninguém vê. Mas ela exige de você um esforço diário, uma vigilância contínua. Tem muita gente tentando mudar tudo por fora. Querem mudar de emprego, mudar o corpo, o cabelo, o estilo de vida, o relacionamento, o endereço. Cogitam uma mudança total do mundo, mas esquecem de olhar para dentro. Só que muita coisa que precisa mudar lá fora também precisa mudar aqui dentro. Você pode conquistar muitas coisas, mas se não aprender a se controlar, a ter paciência, a cuidar da sua mente, vai continuar vivendo em guerra, mesmo cercado de vitórias. Mantenha o controle, não perca o foco. Peça a Deus sabedoria, peça a Ele tranquilidade. Comece a exercer mais o seu autocontrole, a sua paz. E entenda, muitas vezes a melhor coisa que você pode fazer é abrir mão, é não render a briga, não dar continuidade à discussão. Mesmo quando você sabe que tem razão, a escolha de não alimentar o conflito pode ser o que mantém a sua paz de pé. Porque no fim das contas, o que você prefere? Ganhar a briga ou manter a paz? Vamos escolher ser pacificadores. Vamos criar ambientes mais tranquilos, construir lares onde a paz tenha mais espaço do que o orgulho. Segundo ensinamento, nem toda verdade precisa ser dita. A palavra de Deus é muito clara. Está escrito em Provérbios 17, verso 28. Até o tolo é considerado sábio quando fica calado, e é tido como inteligente quando não abre a boca. Nem toda verdade precisa ser dita. E mesmo quando ela precisa ser dita, é importante pensar como ela será dita. Isso faz toda a diferença. Eu sempre falo isso aqui no canal. A verdade é tão importante quanto a forma como ela é comunicada. Às vezes você tem algo importante para dizer, algo que pode ajudar, que vem do seu coração, que pode transformar a vida de alguém. Mas se você escolhe o pior momento para falar, tudo se perde. Por exemplo, você quer propor para sua esposa uma mudança de hábito, algo que vai beneficiar os dois, como começar uma caminhada de 20 minutos por dia. Mas ao invés de propor isso com carinho, você escolhe falar no meio de uma briga. E aí, o que era para soar como vamos cuidar da nossa saúde, acaba soando como você é preguiçosa, precisa fazer alguma coisa da vida. Entende? A intenção era boa,
mas o momento, as palavras, o tom mudaram tudo. E isso vale para várias outras situações. Agora eu vou dar uma dica preciosa para os homens que estão me ouvindo. Às vezes, a sua esposa não está procurando uma solução imediata. Ela só quer ser ouvida, só isso. Ser ouvida com atenção, com carinho. E o que acontece muitas vezes é o seguinte: ela diz assim: eu estou muito cansada. E você responde: durma mais cedo. Ou então ela diz: meu dia não rendeu nada. E você responde: acorda mais cedo. Faça uma lista de tarefas. Ela diz: aquele escritório está acabando com a minha paciência. E aí você responde: muda de emprego então. Olha só, o que você precisa fazer muitas vezes é apenas devolver o que foi dito a você. Não de forma robótica, mas com carinho, com interesse, com escuta ativa. Quer ver a diferença? Quando ela diz assim: eu estou muito cansada, você pode responder da seguinte maneira: poxa, eu imagino o tanto que deve estar sendo difícil para você. Ela diz: aquele escritório está acabando com a minha paciência. Você pode responder da seguinte maneira: realmente deve ser desgastante trabalhar num lugar assim. Percebe? Você não precisou dar nenhuma solução, não precisou encerrar a conversa com uma fórmula mágica. Só precisou ouvir e responder com empatia. Só precisou demonstrar que se importa. Tem conversa que não pede conserto, pede presença. E isso vale ouro dentro de um relacionamento. Aprenda a ouvir. Porque até o tolo é considerado sábio se, ao não saber o que dizer, escolher ficar calado. Terceiro ensinamento: cuidado com quem você escuta. Provérbios 13, verso 20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Tem coisa que você só viveu porque escutou quem não devia. Tem escolha que você só fez porque no momento da dúvida, em vez de parar, orar, refletir e olhar para dentro, você correu para a opinião errada. E às vezes não foi por maldade, foi por costume, por carência, por desespero. Só que tem um detalhe que você precisa entender. Quem confunde sua mente enfraquece seu espírito. Tem gente que até te ama, mas vive presa nos próprios traumas, nas próprias confusões, e por isso entrega conselhos que mais parecem armadilhas emocionais. A pessoa diz: se eu fosse você, eu faria isso. Mas a pergunta é: quem ela é? Como ela lida com os problemas dela? Como ela trata as pessoas? Como ela reage quando está frustrada? Como ela vive? Porque no fim das contas, tem muita gente vivendo mal porque só escuta quem vive mal. Você já parou para pensar o tanto de gente que largou um casamento por causa de conselhos de quem nunca sustentou um relacionamento de verdade? Quem se encheu de raiva porque ouviu alguém que se alimenta de raiva? Que desanimou do propósito porque ouviu alguém que nunca teve um propósito? A Bíblia é simples e direta. Quem anda com os sábios se torna sábio. Quem anda com os tolos acaba mal. E andar com alguém, nesse caso aqui, não é só sobre estar perto fisicamente. É sobre quem você deixa entrar na sua cabeça. Às vezes, o que está atrasando sua vida não é falta de força nem falta de fé. É excesso de vozes erradas ao seu redor. Tem gente que toda vez que você tenta mudar, que você tenta fazer diferente, vem com um balde de insegurança para te jogar. A pessoa não diz isso diretamente, claro. Ela vem com um: mas será que vale a pena? Todo mundo já tentou isso e se frustrou. Você acha mesmo que vai dar certo? E aí você começa a duvidar de si. Não porque você não tem potencial, mas porque está deixando gente mal resolvida ser o espelho da sua vida. A sua mente é um solo fértil e tem semente que nunca devia ter sido plantada aí. Sabe aquelas frases que alguém te disse lá atrás
e que até hoje você ouve como se tivesse sido ontem. Você é exagerado demais. Você é sensível demais. Você não leva nada até o fim. Você não nasceu para isso. Essas frases, às vezes ditas por gente próxima, viram verdades internas. E quando viram verdades internas, elas te sabotam sem você nem perceber. Por isso, mais do que escolher com quem você anda, você precisa filtrar quem você escuta. Porque o que você escuta constantemente constrói ou destrói silenciosamente. Tem gente que nunca levantou da cama para correr atrás dos próprios sonhos, mas vive te ensinando como você deve correr atrás dos seus. E o pior, você escuta, você considera, você internaliza. Só que agora é hora de virar essa chave. Você não precisa ser rude, não precisa cortar ninguém, mas precisa escolher a sua paz. Precisa entender que tem gente que você ama, mas que você não pode consultar. Tem gente que faz parte da sua história, mas não pode participar do seu planejamento. E o quarto e último ensinamento: você não precisa reagir a tudo. Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece sua energia. Tem situações que são armadilhas emocionais. Pessoas que só querem te provocar. Gente que não está interessada na verdade, mas no conflito. E quando você entra nisso, você perde a paz. E ainda entrega o controle da sua vida na mão de quem nem deveria estar tão perto assim. Provérbios capítulo 15, verso 1, diz que a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Você pode ter razão, pode estar com a verdade, pode ter argumentos e provas, mas às vezes o maior sinal de força é o seu silêncio. É respirar fundo e decidir que você não vai se afundar em mais um ciclo de drama, discussão e desgaste. Pessoas sábias não gastam tempo tentando consertar tudo que está errado ao redor. Elas cuidam primeiro do que carregam por dentro. Elas sabem que a irritação dos outros não é um convite para se irritar também. Que o grito do outro não obriga ninguém a levantar a voz. E que na maioria das vezes a paz começa dentro da gente. Quando nós escolhemos não absorver tudo o que foi dito, não se abalar por tudo o que foi feito. Não confunda reação com atitude. Tem gente que reage a tudo e vive em alerta, cansada, drenada. Mas quem tem atitude de verdade, escolhe as batalhas certas. Protege sua energia e não vive tentando se justificar o tempo todo. Você não precisa explicar quem você é para quem decidiu te julgar. Você não precisa rebater quem só quer provocar. Não precisa provar nada para quem não quer entender. E às vezes, o que mais te fortalece é o que você escolhe ignorar e seguir seu caminho com foco e sabedoria. Tem situações que você já entendeu que não adianta mais insistir. Você já falou, já explicou, já se desgastou e mesmo assim parece que nada muda. Então, agora é hora de parar de se esgotar tentando ensinar quem não quer aprender. É hora de parar de correr atrás de quem só corre quando precisa fugir da responsabilidade. É hora de parar de bater na mesma tecla, esperando uma música diferente. Porque a sua paz não pode continuar sendo colocada em segundo plano para resolver o problema dos outros. Porque o seu emocional não pode viver sendo sacrificado só para manter a aparência de harmonia. Porque tem gente que só entende o seu valor quando você aprende a se retirar. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu serei calmo. Compartilhe esse vídeo com seus contatos do WhatsApp. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Até o nosso próximo Minuto Reflexão e que Deus te abençoe.